paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos do canal Oração é Poder. Oração nos leva a perto de Deus. A palavra ela cura, liberta, salva e nos dá direito à vida eterna. A Bíblia diz: se nós deitamos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou. Aqui de joelhos dobrados eu quero deixar uma mensagem para os meus amados e queridos irmãos, lá no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, amados e queridos irmãos, a Bíblia está sendo muito clara. Jesus está sendo muito claro. Muitas vezes nós não queremos perdoar os nossos irmãos por causa de ofensa, por causa de palavra, por causa de gesto, por causa de ato que cometem contra nossas vidas. Mas você tem que deixar bem claro dentro de você que se você não perdoar, porque perdoar o seu irmão, a sua irmã, pessoas próximas que te abraçam todo dia, é muito fácil. Mas Deus aqui está falando para você perdoar aqueles que te perseguem, porque o próprio Jesus ele foi um exemplo para nós na cruz do Calvário, porque quando ele já estava desfalecendo, ele olhou para o céu e viu os soldados ali rindo, zombando da morte de Jesus. Jesus olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus amados irmãos, perdoa o seu irmão, porque você só vai herdar o reino dos céus se você perdoar o seu irmão. Porque se você não perdoar o seu inimigo, aquele que te aponta, como que Deus vai te perdoar lá no céu? E se você não perdoar o seu irmão, como que ele vai servir ao Senhor se você não perdoa ele? Porque através do seu perdão ele vai olhar para você e vai falar: essa pessoa é diferente, foi eu que errei com ela e ela veio me pedir perdão. Então o apóstolo Paulo ele diz muito claro também para nós, na carta aos Coríntios, que nós não devemos pagar o mal com o mal, porque nós somos diferentes. Nós somos uma igreja que foi tirado do lamaçal do pecado e fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Fica com essa palavra e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Pai amado, Pai querido, de joelhos dobrados, eu quero orar para essa família. Eu quero orar, Senhor, para essa pessoa que tem um parente, que tem, Senhor, meu Deus e meu Pai, alguém enfermo no hospital, no CTI, no UTI. Senhor, eu quero orar, Senhor, para essa família que tudo está dando errado na sua vida. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, também diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, pastor, como é difícil buscar Deus, pastor, com tanta luta. Mas o próprio Jesus, ele dá um ensinamento para mim e para você: no mundo tereis aflição, mas tereis de bom ânimo. Jesus quis dizer: se vocês olhar para a luta, olhar para as perseguições, vocês não vão me adorar, vocês não vão cumprir os mandamentos que eu deixei para vocês. Mas se vocês olhar para mim, que sou autor e consumador da fé de vocês, e paguei de graça com o meu sangue carmesim a salvação de vocês na cruz do Calvário, vocês vão vencer. Nós só vamos vencer, amados e queridos irmãos, se nós crermos que Jesus é o nosso Salvador, se nós crermos que o impossível para nós é possível para Deus. Talvez você se encontre desempregado, talvez você se encontre endividado, talvez você se encontre tudo que você faz não dá certo. Ei, mas se você colocar a sua fé nas palavras de Jesus, que tudo que me pedir em oração, crendo, recebereis, você recebe. Porque você vê que quando Lázaro estava morto,
morto há 4 dias. Marta e Maria, elas estavam ali preocupadas que Jesus chegasse logo, porque o defunto já estava cheirando mal. Mas quando chega, elas falam, mas Senhor, o defunto já cheira mal. Então elas ali começaram a perder a sua fé. Elas começaram a querer que Jesus fosse ali, porque ele sabia que Jesus tinha um poder para libertar ali, trazer ele à vida, porque a Bíblia diz, Jesus diz que ainda se creres, ainda que morrerá, crendo viverá. Então elas começaram a falar, mas o defunto cheira mal. E Jesus falou, se creres, verás a glória do meu Pai. Então, irmãos, a nossa fé, ela não pode ser abalada, ela tem que ser inabalável. Nada pode abalar a nossa fé, porque a nossa fé está posta no Criador, naquele que com a concha das tuas mãos pega todas as águas do oceano. O mesmo Deus que curava paralítico, levantou Lázaro de morto, o mesmo Deus que curava os leprosos, o mesmo Deus que fazia o cego de nascença enxergar, o coxo andar, é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou, a igreja. Então vamos orar a favor desse Deus. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. O nosso Deus não está pregado na cruz, ele ressuscitou o 3º dia, está à destra do Pai, e o Espírito Santo de Deus está guiando a igreja aqui na terra, para que um dia nós iremos morar com ele eternamente. Quem crê no Senhor Jesus tem vida eterna. Eu tenho vida eterna, eu nunca morrerei. O meu corpo irá para o pó, mas o Espírito que Deus soprou na minha narina quando ele fez o homem do barro, esse espírito vai testificar com Deus. Por quê? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou lutando para entrar no céu, porque o céu é tomada à força. E você que é ouvinte dessa palavra, lute para entrar no céu. O seu maior presente não é a cura do seu câncer, o seu maior presente não é o seu melhor emprego, não é o seu melhor salário, não é o seu melhor carro, não é a sua melhor casa, não é o filho mais bonito, o esposo mais bonito, a esposa. O seu maior presente se chama salvação eterna, porque aqui na terra o esposo bonito, o carro bonito, o dinheiro, a casa bonita vai ficar aí, tudo que se passa. A Bíblia diz que aqui tudo passa, mas a palavra do Senhor nunca há de passar. Então vamos ter visão ampla, domínio próprio e enxergar o que Deus tem para mim e para você eternamente. Senhor Deus e Pai, Deus, eu sei que o Seu Pai tem dado, Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, mais uma oportunidade para mim, para os ouvintes, Pai amado, Pai querido, estar, Senhor, aqui de joelhos dobrados, agradecendo. Quantas pessoas, papai, deita e acorda e nem agradece pela noite, agradece pelo dia, agradece pelo pão, pela água, pelo alimento. E quantas pessoas, meu Pai, estão nesse momento que não tem um café da manhã para tomar, não tem um pão para comer, não tem nada. Há meses, Pai, está comendo da migalha, está comendo daqueles que as pessoas dão, e eles ainda, Pai, estão agradecendo a Deus. Mas muitas pessoas, Pai, têm o do bom, do melhor, ainda joga fora, ainda não ajuda o próximo e murmura, ainda quer mais, Pai. Então, Pai, toca no coração dessa pessoa, Pai, porque a mesma dor, a mesma fome, Pai, que esses irmãos sentem, Pai, eu também sinto. A mesma dor que um pai de família sente quando ele está com um filho pedindo um leite, a esposa querendo comer algo, querendo se alimentar, é a mesma dor, Pai, que eu sinto quando eu sento na minha mesa, Pai, e vou comer. Eu não consigo comer porque eu lembro dos meus irmãos, Senhor, meu Deus, meu Pai, e eles são os meus irmãos, Pai amado. Nós não somos diferentes, muitas vezes as cores são diferentes, mas a dor, a alma, o espírito é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sangue que corre nas nossas veias só tem um DNA diferente, mas o único DNA é o de Jesus Cristo. Ele é Criador, Deus, ele criou todos nós somos criação de Deus. Então, Pai amado, Pai querido, vai de encontro, Senhor, essas pessoas, vai de encontro essas pessoas que não têm o pão, essas pessoas que não têm o emprego, Senhor, dá uma direção essa pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai tocando, Senhor, nos empresários, toca, Senhor, nos vizinhos, Senhor, para despertar, Senhor, e amar o seu próximo. A Bíblia diz para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós temos tudo dentro de casa, Pai, eles também, Pai. Se nós repartirmos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Muitas vezes a pessoa está ali com o seu armário cheio, mas não consegue dividir com o seu irmão. Que amor é esse?
Que amor é esse, igreja? Nós temos que ter amor. Quantas igrejas estão pregando? Louvado seja o nome do Senhor, dinheiro, pedindo, falando que para servir a Deus tem que ser empresário, mas quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo aí que não tem nada? Ei, quando Jesus nasceu, ele nasceu na manjedoura, o Filho de Deus nasceu na manjedoura. Nós vemos que José, ele começava a bater nas portas, quando Maria estava com dor de partos para dar luz, ninguém abria as portas, e um homem abriu e falou, o único lugar tem ali, eu no meio das ovelhas. Então Jesus deu um exemplo que ele, como filho de Deus, podia ter nascido no palácio, mas ele nasceu o quê? Na manjedoura, para mostrar que o reino do céu não é ouro, não é prata, não é mansão, mas o reino do céu é paz, é gozo, é longanimidade, é temperança, é amor. O reino do céu é com amor que nós vamos entrar lá. Jesus, quando ele chegava nas cidades, ele não ia na casa dos ricos, dos milionários, ele ia na casa dos necessitados. Por isso que ele disse, eu não vim para os bons e nem vim para os sãos, eu vim para os perdidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, vocês que estão escutando essa oração, medita, tem domínio próprio, louvado seja o nome do Senhor, medita na palavra que foi pregada, ama o seu irmão, ama a sua irmã. Pastor, mas é tão difícil amar aquele que me persegue. Mas se você não amar, você pode ter a certeza que naquele grande dia, Jesus, ele não vai te perdoar. Jesus hoje, ele é o nosso advogado fiel e justo, aquele está advogando a terra, mas o justo juiz, que é Deus, ele vai bater o martelo, ele vem como juiz. Então, meus amados irmãos, perdoa o seu irmão, ame o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós saímos da nossa casa para cultuar. A Bíblia diz, alegrar e quando entrar na casa do Senhor. A casa do Senhor, a casa de adoração. Hoje muitas pessoas estão com máquinas, passando máquinas de dinheiro enquanto a palavra está sendo pregada. Isso não existe, irmão. O próprio Jesus diz, de graça a receber, de graça a dar. Perderam o primeiro amor, perderam a essência. Nós temos que pregar contra o pecado. O que tira o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do pecado é a palavra. O que liberta o homem do pecado é a palavra de Deus. E muitos não querem mais pregar a palavra, estão pregando a apostasia da prosperidade. Mas nós pregamos Cristo no centro, não o homem no centro. O homem não pode ficar no centro da igreja, porque a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem diz às igrejas é o Espírito Santo, não é o homem. Porque se o homem dizer algo para a igreja, a carne dele vai almejar para o dinheiro, vai almejar para a vaidade, e tudo vai dar errado, e tudo que começa errado acaba errado, tudo que começa certo acaba certo. Então muitos dirigentes, muitos pastores estão ensinando errado, igreja. O reino dos céus é amor, não é dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pregue o amor, pregue, louvado seja o nome do Senhor, contra o pecado, contra a vaidade. A Bíblia diz que separa o homem e a mulher de Deus é o pecado, e as pessoas hoje não estão querendo pregar contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você que está ouvindo essa oração, você não é casado, case, entre em comunhão com Deus, entre em comunhão com a igreja, vai participar da ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Não faz a obra de qualquer maneira, faz a obra conforme Deus quer, não conforme a sua vontade do teu corpo, porque o teu corpo vai puxar para as coisas do mundo, mas o Espírito de Deus vai puxar para a santidade. Então recebe essa palavra em nome de Jesus nessa manhã. Talvez tenha algo acontecendo na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele permite algo acontecer, ele prova e aprova. Muitas vezes Deus permite algo acontecer nas nossas vidas para nós se consertar, para nós ter um autoexame das nossas vidas. O que nós estamos fazendo para Deus, se está agradando a Deus ou se está agradando a nossa carne. Porque nas 7 igrejas da Ásia Menor e Apocalipse, todas elas o Senhor fala assim, eu conheço as tuas obras, as obras boas e as obras más. Então quais são as obras que você tem para Deus nessa manhã? Quais são as obras que você está fazendo para Deus nessa terra? As obras que você tem que fazer para Deus é aqui nessa terra, não é lá no céu, porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra mentiroso, lá no céu não entra uma igreja de qualquer maneira, lá no céu não vai entrar ninguém pela metade, lá no céu vai entrar os lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro
cativeiro. Se Deus nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos trouxe para a presença dele, nós não podemos ficar igual ao mundo. Quantas pessoas, eu sou servo de Deus, mas está igual ao mundo? Ei, nós somos sal da terra e luz do mundo, igreja. Então recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo, palavra da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo vocês, igreja. Estou pregando amor, estou pregando que Jesus Cristo pregava, é o amor. Louvado seja o nome do Senhor, é contra o pecado. Muitos, louvado seja o nome do Senhor, muitos profetas morreram como mártires. Louvado seja o nome do Senhor por revelar pecado, como João Batista revelou, mas ele morreu e não retrocedeu. Louvado seja o nome do Senhor, ele morreu como um homem valente. A Bíblia diz para nós não agradar o homem aqui da terra, mas sim agradar a Deus. Quando você começa a agradar o homem, você começa a se corromper. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar porque fulano é dizimista alto, eu não vou falar porque senão eu vou perder. É melhor você ser